Uma das maiores dores de cabeça para um proprietário de veículo, seja ele de carro ou de moto, se dá quando vai ocorrer a venda desse veículo. Isso porque o vendedor, muitas das vezes, esquece de fazer a comunicação de venda, que tem o prazo de 30 dias, estabelecido lá no artigo 134 do CTB. Ou então, quando o comprador não transfere o veículo no prazo de 30 dias, que está lá estabelecido também no CTB, no artigo 123, parágrafo 1º. Para esse comprador, ele vai incorrer no artigo 233, também do CTB, que é uma multa de natureza grave com pagamento de R$ 195. Mas e para esse vendedor? Ele que vai ser o maior afetado nisso tudo, porque para ele a dor de cabeça é muito maior do que uma multa. Quando esse vendedor esquece, ou por algum motivo alheio, ele não comunica a venda do veículo, ele passa a ser responsabilizado por tudo aquilo que o novo usuário do veículo está fazendo com aquele veículo. Porque até então, para o Detran, esse vendedor ainda é o proprietário do veículo. Então, todas as multas que ocorrer com esse veículo vai chegar para o vendedor. E o mais importante é que o acúmulo dessas multas pode atingir 20 pontos. O vendedor, mesmo sem o veículo, pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar de uma situação de um cliente que me procurou, porque ele vendeu um veículo, esqueceu de comunicar a venda, confiando na pessoa para quem ele vendeu, porém começou a chegar um monte de multa para ele, só que essas multas ele não recebia no endereço dele. E com isso, instaurou-se o processo de suspensão do direito de dirigir dele. E mesmo assim ele não soube desse processo de suspensão do direito de dirigir. Ele só soube quando chegou para ele uma notificação do processo tendente à cassação. Isso porque, durante esse processo de suspensão, ele não foi notificado, recebeu outras multas, então ficou caracterizado o artigo 263.1 do CTB, que é dirigir enquanto está com direito de dirigir suspenso. Isso proporcionou ou ocasionou o processo tendente à cassação da CNH dele. Olha que dor de cabeça por causa de um esquecimento do comunicado de venda. Fechando parênteses aqui, eu vou até usar um ditado que minha avó usava, é que depois da porta arrombada é que vai colocar o cadeado. Mas, mesmo depois da porta arrombada, dá para se reparar o dano, claro, e colocar o cadeado. E o colocar o cadeado, nesse caso, é efetuar a comunicação dessa venda. Só que não é uma comunicação qualquer. Tem que ser uma comunicação com efeitos retroativos, para que todas essas multas imputadas a esse vendedor sejam passadas para o atual proprietário do veículo. E esse procedimento ele não vai acontecer mais no Detran. Você não vai fazer um requerimento do Detran pedindo que o Detran transfira essa pontuação para o comprador, que é o atual proprietário do veículo de fato. Isso vai ter que ser judicialmente. E quando se fala de justiça, você tem que provar aquilo que está alegando. Então você vai ter que ter provas que você fez aquela venda naquela data e que todas essas multas posterior a essa data não foi você que cometeu, mas sim o comprador atual, na verdade é o proprietário atual. Esse procedimento ele é possível porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já entende e já tem decisões permitindo essa comunicação de venda posterior com efeitos retroativos, desde que, claro, seja devidamente provada, com base no artigo 1226 do Código Civil. Lá nesse artigo do Código Civil, diz como se dá a transferência de propriedade de bens móveis. Ou seja, um veículo, carro ou moto é um bem móvel. Então, essa regra flexibiliza esse prazo que está lá no CTB. Então, se você conseguir comprovar que, de fato, você vendeu o veículo naquela data e que todas essas multas posteriores àquela data não foi você que cometeu, mas sim o comprador, o atual proprietário, a justiça ela vai permitir com que você faça aquele comunicado e esse comunicado seja retroativo. Então, eu vou te dar um bizu aqui. Esqueceu, perdeu o prazo, toma muito cuidado na hora que for fazer a comunicação de venda. Porque se você for fazer a comunicação de venda no Detran, o Detran ele não aceita com efeitos retroativos.
vai ser feito a comunicação de venda, porém daquela data para frente. Tudo que ficou para trás, o vendedor vai responder. Então, o ideal é se avaliar para que você faça essa comunicação de venda na justiça com efeitos retroativos. E aí, para encerrar, eu vou deixar aqui o bizu, o caminho das pedras, daquilo que você precisa juntar para comprovar que, de fato, você vendeu esse veículo para aquele comprador naquela data, e aí você vai ter como base o artigo 1226 do Código Civil, para que você consiga na justiça a comunicação de venda com os efeitos retroativos. Então, o primeiro ponto que você deve buscar para comprovar é se tem um contrato de compra e venda, porque a transferência no Detran, ela não é a regra para o Código Civil. Então, assim, se você tiver um contrato particular, o famoso contrato de gaveta, assinado ali por 2 testemunhas, pelo comprador e pelo vendedor, você pode levar esse contrato para a justiça. E como tem assinatura de 2 testemunhas, e aí já é um segundo ponto, um segundo requisito, uma segunda prova, você pode pedir ao juiz para que ele ouça essas 2 testemunhas. Porque a testemunha perante o juízo, perante a justiça, ela comete crime se mentir. Então ela presta um juramento de tudo que ela está dizendo é verdade. Logo, se ela diz que você de fato vendeu naquela data para aquele comprador, vai ter um peso muito grande na hora do juiz analisar. Um outro ponto, e que é muito difícil de se conseguir como prova, é o DUT, é o CRV, é aquele compra e venda, aquele recibinho de compra e venda preenchido. Porque muitas das vezes o vendedor e o comprador faz a assinatura, preenche lá bonitinho, coloca valor, até leva cartório para reconhecer firma, mas esquece de comunicar a venda e de transferir. Ou então nem leva no cartório, mas se tiver aquele documento ali preenchido, já é uma probabilidade, já é um caminho para que você prove na justiça essa venda naquela data anterior, todas aquelas multas. Se tiver dúvida, crítica, sugestões, comenta aqui embaixo. Eu vou fazer questão de interagir com você e te auxiliar no que for possível para que você não tenha essas dores de cabeça. E se tiver, para que seja resolvida. Um forte abraço e seja consciente no trânsito.